Banhada pelo Oceano Atlântico, a Irlanda é um pequeno país insular localizado no norte da Europa. A nação irlandesa é reconhecida como uma das mais desenvolvidas e industrializadas do mundo. A infraestrutura do país é bastante moderna e a economia tem como base as indústrias, os serviços e o turismo. A população irlandesa desfruta de um alto nível de vida, uma vez que é uma das nações mais desenvolvidas e industrializadas do mundo, correto? Contudo, não é isso que boa parte da sua população e imigrantes que estão lá pensam, ou melhor, vivem. A época de prosperidade, luxúria, bons salários e empregos parece ter ficado para trás. Hoje, a Irlanda está à beira de um grande colapso. A Irlanda está na lista dos países mais caros da União Europeia em termos de despesas das famílias com bens e serviços. De acordo com a Comissão Europeia, os preços na Irlanda ficaram 46% acima da média da própria União Europeia. Mas como? E por que o país que era considerado exemplo está à beira de um grande colapso? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou o Gustavo Mix Iconeschi e você está no Econotalks. A Irlanda é um território de povoamento muito antigo, inicialmente habitado pelos celtas, população tradicional do norte da Europa, tipicamente atrelada à nação irlandesa. Ao longo dos séculos, os celtas viveram embates recorrentes com os vikings, que chegaram a dominar parte importante da ilha. Por sua vez, houve ainda inúmeros embates com os ingleses, que sempre exerceram forte influência política e cultural na Irlanda. A relação entre Inglaterra e Irlanda é historicamente problemática, em razão da ocupação inglesa da ilha ao longo dos anos. Ademais, a Irlanda possui uma população predominantemente católica, enquanto a Inglaterra predomina a religião protestante. As diferenças políticas e culturais levaram ao crescimento da tensão entre os dois povos, elementos que foram cruciais na divisão da ilha da Irlanda em República da Irlanda e Irlanda do Norte. A Irlanda é um país pouco populoso, com cerca de 5 milhões de habitantes, mas com uma densidade demográfica bastante considerável, especialmente ao redor da sua maior cidade, a capital, Dublin. A população da Irlanda cresce de maneira tímida, especialmente por meio da chegada de imigrantes. A taxa de fecundidade do país é bastante baixa e a expectativa de vida é muito alta, 83 anos. A população idosa na Irlanda está crescendo em um ritmo acelerado. Atualmente, o país recebe imigrantes de todo o mundo em busca de melhores condições de emprego e renda, com destaque, inclusive, para os brasileiros. Contudo, o país que era considerado ideal para imigrantes e para ter uma vida digna está passando por turbulências que estão afetando a qualidade de vida de milhares de pessoas que, inclusive, estão abandonando o país, visto que não conseguem ao menos pagar seus aluguéis. A Irlanda hoje está entre os países mais caros da União Europeia em relação ao preço médio do aluguel. A capital, Dublin, está entre as 5 cidades onde o aluguel é mais caro na Europa, tendo um valor médio de 2.011 euros. Só a nível de exemplo, se você fosse pagar esse aluguel todos os meses em reais, seria algo em torno de 11 mil reais com aluguel apenas. Além do valor do aluguel, vale lembrar que a Irlanda passa por uma crise imobiliária já há alguns anos, ou seja, mesmo com o valor alto é difícil encontrar um local disponível para alugar. A crise imobiliária na Irlanda, gerada pela baixa oferta de imóveis e pela máxima histórica dos preços dos aluguéis, resultou em um número inédito de pessoas vivendo em acomodações de emergência ou mesmo dividindo quartos, apartamentos com várias pessoas. Uma vida pouco digna. Os preços dos imóveis e os aluguéis duplicaram na Irlanda nos últimos 10 anos. Alguns setores culpam a inflação na Irlanda pelo aumento sem precedentes do número de pessoas em situação de rua, bem como o governo não ter congelado os aluguéis e não ter controle dos imóveis vazios que poderiam servir como abrigos de emergência. Os mais jovens são os mais afetados pela dificuldade em encontrar acomodação no país, e isso tem empurrado muitos jovens irlandeses entre 18 e 29 anos para outros países,
Ou seja, estão abandonando a Irlanda. 60% dos jovens entre 18 e 29 anos já saiu ou pensa em sair do país. Na sua maioria, são pessoas que estudaram e têm qualificações. A crise imobiliária está causando um grande trauma à Irlanda e as consequências serão sentidas por várias décadas. Em 2022, a Irlanda foi o país mais caro de toda a União Europeia. A inflação na Irlanda é impulsionada pelo nível elevado dos preços, em grande parte da energia elétrica, combustível e transporte, além do álcool e do tabaco, que têm os preços mais caros de toda a União Europeia, o dobro da média dos países membros do bloco. A inflação na Irlanda pegou os bebedores de cerveja de surpresa. O preço de um copo de 500 ml na Irlanda acaba de ultrapassar os 2 dígitos pela primeira vez. De acordo com o jornal Sunday World, a média hoje de um copo de cerveja de 500 ml é de mais de 10 euros pelo copo. Os dados mais recentes do governo irlandês revelam que os preços ao consumidor aumentaram 4,1% nos 12 meses até janeiro de 2024. No ano passado, a inflação na Irlanda foi de 5,2%. A inflação na Irlanda tem sido um desafio para irlandeses e estrangeiros que moram na ilha. Custos com aluguel, energia elétrica, gás, combustível e outros produtos e serviços têm ficado acima do esperado. O custo de vida na Irlanda é de cerca de 3.365 euros para uma pessoa e de 5.686 euros para uma família de 4 pessoas. Os valores, claro, variam conforme o estilo de vida. O salário mínimo na Irlanda é de 12,70 euros por hora trabalhada, ou 1.656,20 euros por mês. Viver na Irlanda ganhando o mínimo é impossível. E isso tem levado milhares de pessoas a viverem nas ruas ou fugir do país atrás de melhores condições de vida. Quase 12 mil pessoas estão em situação de rua na Irlanda, o que é considerado um número elevado em um país do seu tamanho. 1 em cada 4 cidadãos irlandeses estão com risco de pobreza. Esse número parece não ter sentido porque estamos falando de um dos países mais ricos do mundo. Contudo, o alto custo de vida, a inflação e a dificuldade de se colocar no mercado de trabalho têm levado pessoas à total falência. É evidente que a crise na Irlanda teve um impacto significativo em sua economia e na vida dos seus cidadãos. Desde a bolha imobiliária até o altíssimo custo de vida, os irlandeses estão enfrentando desafios difíceis. No entanto, através de resiliência e reformas, a Irlanda precisa se recuperar. É crucial aprender com os erros do passado e promover políticas que promovam estabilidade e crescimento sustentável. A situação na Irlanda não está fácil e o futuro não parece promissor. Um grande colapso se aproxima e a nação irlandesa precisa estar preparada para isso. Conseguirá a Irlanda evitar seu futuro sombrio? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não o fez. Obrigado por nos acompanhar. Na voz e produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.